Olá, gente, tudo bem? Sou eu novamente. Para aquelas pessoas que estão aqui me assistindo, meu muito obrigada. Eu estarei com vocês fazendo essa live sempre para poderem tirar as dúvidas que vocês possam ter durante a sua rotina, o seu trabalho corriqueiro aí na sua propriedade, no sítio, etc. O tema que vou tratar hoje é bem interessante porque eu vou falar sobre a fruticultura de cítricos. Outro cuidado que muitas pessoas acabam me perguntando é em relação à poda de um meu. Ah, Érica, como vou podar meu pomar de laranja, meu pomar de limão e etc. Bom, vamos pensar assim. Existem duas situações, tá bom? A situação que você vai podar sempre dentro do seu cronograma de trabalho. Tem muita gente que fala da poda em relação a Érica, e esse negócio de podar aí nos meses com R sem R. Hoje, com todo o trabalho que o agricultor familiar tem na roça, de tanta atividade que ele faz todo dia, que muitas vezes acaba não dando tempo de terminar o que ele começou naquele momento, eu já não estou mais usando o calendário de mês com R ou sem R. Porque na agricultura familiar, com a falta de mão de obra, não dá muitas vezes para você obedecer. Se o cara tem um pequeno pomar, ele não consegue obedecer essa parte com R sem R. Entenderam? Então eu levo até mesmo em consideração as fases lunar, que todos os meses tem e que vai possibilitar o trabalho mensal disso. Ah, Érica, mas e se tiver flor quando eu posso estar podando? Tá, tudo bem. É uma atividade comercial e precisa de flor para ter produção e, consequentemente, comercialização. Isso eu entendo. Mas vocês concordam comigo se de repente é uma planta que há necessidade, é um talhão, é um canto ali do pomar que precisa ser podado, será que não era interessante aproveitar esse momento que você tem disponível para fazer a poda agora do que esperar e sabe lá quando vai voltar? Aí vocês voltam, a planta atingiu mais de 4 metros de altura e vocês não conseguem colher. Entendeu? Pomar comercial de cítricos, eles não podem atingir muita altura, principalmente por causa da colheita ser manual. E o uso de escadas é possível sim, tanto em pomar comercial, que eu conheço muitos no interior de São Paulo, só que também tem um outro ponto, acaba sendo perigoso porque pode acontecer de a pessoa cair. Então, se a gente pode evitar esse tipo de situação, então vamos utilizar a poda com flor ou sem. Só que, claro, se você tem uma parte do pomar que está com frutinhos do tamanho de uma azeitona ou bolinha de golfe, de limão ou laranja, mantenha ele. Só que daí tem outro pomar que está com maior necessidade de poda, vai e faça. Porque esse negócio de eu tentar podar o meu pé de laranja ou limão, somente no momento que não tiver produção, aí lascou-se tudo. Por quê? O que acontece? Eu vou explicar. É fato que os cítricos, quando ele está bem nutrido e com água, produz o ano todo. Em menor quantidade, mas consegue ter uma produçãozinha todo ano. Entenderam? Isso está muito ligado ao clima, porque uma das coisas que induz a formação do botão é algumas horas de frio, tá? Então, as frutas cítricas, elas são de clima temperado, então ele precisa um pouquinho de frio para induzir a formação do botão. Há alguns anos atrás, eu conversando com citricultores antigos, eles falam, né, para mim que a maioria dos pomares, eles floresciam a cada 2, até mesmo 3 vezes no ano, por causa dessa quebra de dormência que acontece na planta. Já num pomar
menor, que o cuidado do agricultor familiar consegue ter é diferente de uma grande fazenda, esse pomar pode ser cuidado tanto da parte nutricional quanto de água, e ele, mesmo sem essa indução do frio, consegue produzir, tendo a sua fertilidade sendo reposta sempre. Lembrando que na fruticultura, o intervalo de aplicação de adubação de cobertura ela é muito maior do que na horticultura, que acontece quanto? Às vezes a cada 10, 15 dias vocês têm a necessidade de fazer uma adubação. E isso acontece. Já na citricultura, como todas frutíferas, pode ser feito a cada 3, 4 meses. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, a produtividade do seu pomar de cítricos está diretamente relacionado ao que você consegue aplicar e dar em água. Como hoje em dia está muito difícil você conseguir ter condições financeiras, muitas vezes, de comprar o adubo de rotina, então, assim, tentem pelo menos manter a cobertura morta para ela ir apodrecendo pouco a pouco. Não deixa de jogar o esterco sempre que for possível. Outra coisa que dá economia no uso de adubo é o controle do pH. Então, se você sempre tentar manter o pH de qualquer planta comercial, tirando algumas exceções, mas no caso da fruticultura, tentar manter esse pH neutro, você já tem uma economia no uso de adubação, você aumenta a disponibilidade daquele produto que está retido no solo porque o pH está baixo, e aí você faz com que o calcário seja utilizado ali periodicamente, mantendo sempre o solo em equilíbrio em relação à acidez. Isso é muito importante levar em consideração. Por isso que eu sempre falo, pelo menos, sempre que for possível, vocês têm que fazer a análise de solo. A cada 3 anos em relação à acidez, isso para qualquer tipo de espécie vegetal, para você entender e a recomendação cair como uma luva, se encaixar perfeitamente bem, de acordo com a necessidade da cultura. Então, por exemplo, para a citricultura, ela tem uma pesquisa já desenvolvida pela Embrapa, junto com outras instituições públicas de pesquisa, que desenvolveu um manejo para cada região do Brasil e já determina qual que é a necessidade nutricional, já prevendo a produtividade no futuro. E se essa nutrição for dada periodicamente, vai ter retorno. Eu sei que o momento de hoje está muito caro, por isso que eu sempre bato e vou bater na tecla. Usem matéria orgânica, usem esterco sempre que puder. Deixem ali embaixo do solo, por exemplo, quando vocês plantam uma muda, em seu entorno sempre fica cheio de planta daninha. Deixa aquela planta daninha, só dá uma roçada, limpar aquelas que são mais, que possa realmente competir com a muda. Fazendo isso, ela vai crescendo no ambiente que sempre vai ter cobertura. Então, desde sempre vocês podem fazer isso. Mas nunca é tarde de vocês começarem a fazer isso agora, tá? Isso é um outro ponto também extremamente importante. Então, dentro desses cultivos, vocês têm que tomar esse cuidado, sempre levando em consideração que o lucro do seu pomar está ligado ao que vocês cuidam e aquilo que eu sempre enfatizo. O que você não pega de fora vai reduzir o custo de produção dentro do sítio. Isso é fato. Não precisa ser muito esperto para enxergar isso. Então, se você tem dentro da sua propriedade matéria orgânica, utilize. Se a cada 3 anos vocês vão fazer o controle do pH, para ver se ele está em equilíbrio, porque quando o pH está neutro, a planta consegue absorver melhor todos os nutrientes que estão no solo.
Por isso que há pesquisas que falam que quando você faz a calagem, cerca de 30% do que está no solo é disponível para a planta se alimentar. Isso realmente é verdade. Então tem que ter e tem que haver isso e esse cuidado. E na citricultura não é diferente. Qualquer tipo de árvore, ele tem um comportamento de ficar arredondado, né? Arredondada a sua copa. O que eu preciso fazer muitas vezes? Com esse comportamento, ela vai crescendo para os lados e para cima. Vai chegar um momento que você vai haver a necessidade de diminuir o tamanho dela. Nas grandes pomares, existe alguns equipamentos que a árvore está aqui, por exemplo, eles realmente conseguem podar e deixa ela retinha. Passa podando e deixa a parte superior retinha, para ela diminuir a altura, facilitar com que eu tenha a maior possibilidade de fazer todos os manejos, como por exemplo pulverização, até mesmo a colheita, porque eu fiz com que ela ficasse mais baixa. E na parte lateral, essa lateral aqui da copa, também eles passam podando dessa forma. Então eles deixam todo dessa forma. Aqui em cima podado e a lateral também, diminuindo, tá? O volume. Muitas vezes, quando eles fazem isso, ele acaba tirando toda a parte de folha. Até mais, boa noite. Tchau, gente.